Ela exigiu liberdade total no nosso compromisso, mas o destino cobrou um preço biológico e amargo que destruiu tudo o que construímos. Sejam bem-vindos a mais um relato impactante que promete prender sua atenção do início ao fim. Hoje, vamos mergulhar em uma trajetória de traição, consequências severas e finalmente a superação. Prepare-se para entender como a busca por aventuras momentâneas pode arruinar uma vida inteira. A mulher com quem eu dividia meus dias resolveu que nosso laço deveria ser flexível sem sequer me perguntar o que eu achava disso. No rastro dessa escolha imprudente, ela acabou contraindo uma infecção íntima e, como se não bastasse, carregava no ventre o fruto de um envolvimento aleatório. Foi exatamente nesse período turbulento que o destino colocou Andréa no meu caminho, alguém que me ofereceu a dignidade e o afeto que eu já não recebia há tempos. Durante nossa jornada matrimonial, ela sempre se mostrou uma pessoa cheia de vigor, radiante e capaz de me surpreender constantemente. Certa noite, após eu ter organizado uma celebração romântica com todo o zelo, ela soltou uma bomba que jamais imaginei suportar. Com um semblante pesado, revelou que sentia uma necessidade urgente de explorar encontros com outros sujeitos fora da nossa união. Na visão dela, aquela era uma transição aceitável e coerente, mas para o meu coração, foi um impacto devastador. Eu nunca cogitei que ela alimentasse tais fantasias. O local escolhido para o jantar era impecável. Optei por um dos nossos estabelecimentos prediletos, com iluminação suave, velas e uma seleção de vinhos de primeira linha. Para coroar o momento, entreguei a ela uma joia caríssima, uma gargantilha cravejada de pedras brilhantes. Ela demonstrou alegria ao desembrulhar o mimo, sem suspeitar que a minha percepção sobre nós dois sofreria uma metamorfose completa em poucos minutos. O clima na mesa ficou carregado. Apesar do ambiente ser tradicionalmente acolhedor, minha parceira parecia estar em outro planeta, observando as outras mesas como se procurasse por alguém conhecido ou esperasse uma intervenção externa. Quando nossos olhares se cruzavam, eu via apenas um vazio, uma ausência total de cumplicidade. Após esvaziarmos algumas taças, ela resolveu colocar as cartas na mesa. Eu preciso compartilhar algo que está me angustiando há semanas. Penso que a transparência é necessária agora, declarou ela com uma entonação sombria, muito diferente do seu jeito habitual de falar. Apoiei minha taça sobre o pano branco, sentindo o peso daquela introdução. Meus pensamentos corriam em disparada, tentando prever se o assunto seria sobre planos de ter filhos, questões financeiras ou mudanças na carreira. Contudo, quando ela desviou o rosto, percebi que o buraco era muito mais embaixo. Eu necessito de um período de isolamento para descobrir minha essência desconectada deste casamento, prosseguiu ela com uma determinação fria. Acredito que essa experiência me transformará em uma mulher superior, tanto para mim quanto para o nosso futuro. Eu perdi a fala. Minha cabeça girava em um turbilhão de angústia, rancor e desorientação. O que estava desmoronando ali era muito mais valioso do que eu conseguia processar naquele instante. Foi justamente enquanto meu mundo desabava que Andréa surgiu. Ela se apresentou como o oposto da minha então esposa, tratando-me com uma consideração e um zelo que eu já tinha esquecido que existiam. Com ela, redescobri a compaixão e o valor que me foram negados. Eu gostaria que buscássemos uma saída que não nos destruísse, tentei argumentar, lutando para manter o equilíbrio emocional enquanto a indignação fervia no meu peito. Você está realmente afirmando que deseja se deitar com estranhos? A ideia de que aquilo fosse uma proposta séria soava tão bizarra que minha mente se recusava a aceitar. Eu não queria crer que ela estava sendo literal. Quando ela detalhou a ânsia de vivenciar essa faceta da sua liberdade, minha decepção virou raiva pura. Recuei fisicamente quando ela tentou tocar minha pele. Meu sentimento por você permanece, nada mudou nesse aspecto, disse ela com um olhar que tentava ser reconfortante. Mas eu tenho que passar por esse processo. É um chamado interno que preciso atender. Aquelas justificativas não trouxeram paz. Para mim, aquilo era apenas uma deslealdade maquiada de honestidade brutal. O cenário ao redor parecia sumir. O barulho do restaurante, os talheres batendo, tudo virou um ruído de fundo. Nossa existência compartilhada estava fraturada para sempre. Como ela podia supor que eu aceitaria participar desse teatro? Quando finalmente recuperei a voz, as palavras saíram como pedras pesadas. Você quer mergulhar nessa ilusão e espera que eu fique assistindo de braços cruzados? Perguntei, deixando meu ódio transparecer. Ela se inclinou, pedindo silêncio para não atrair olhares curiosos.
Por favor, não cause uma cena aqui. Vamos manter a compostura, não precisa ser algo tão radical. Foi então que a ficha caiu. Ela escolheu um local público e lotado justamente para me encurralar, acreditando que eu não reagiria para evitar o constrangimento. Era uma cilada psicológica. Senti um aperto no estômago. Por que fazer isso? Questionei, tentando achar um pingo de lógica naquela insanidade. Ela me encarou com olhos fixos, mas com uma doçura fingida. Eu não vou te abandonar, meu bem, respondeu com segurança. Só preciso testar esses novos caminhos. Peço apenas alguns meses de tolerância. Depois, serei inteiramente sua de novo. Aquelas promessas pairavam no ar, carregadas de cinismo. O que deveria ser uma noite de amor virou o velório da nossa confiança. Ela jurava que tudo voltaria ao eixo, mas eu sabia que o cristal havia quebrado. Levantei-me de forma abrupta, joguei o guardanapo de lado e virei o restante do vinho goela abaixo. Saí sem olhar para trás. Ela tentou me chamar enquanto eu atravessava o salão, mas ignorei. Dirigi sem destino, com a alma em frangalhos. Eu estava tão desorientado que perdi a noção do tempo. No dia seguinte, despertei dentro do veículo com uma cefaleia terrível, sem saber exatamente onde tinha estacionado. Tentei me convencer de que era um delírio noturno, mas o sol batendo no vidro provava que a realidade era cruel. O impasse com minha companheira exigia um ponto final. Se ela persistisse naquela loucura, o divórcio seria o único caminho. Não importava o que ela dissesse. Eu já não reconhecia aquela mulher. Comecei a me perguntar se ela estava em surto ou se apenas revelava quem sempre foi. Liguei o aparelho celular e vi dezenas de notificações. Ela parecia aflita com meu sumiço. Eu não estava emocionalmente pronto para o confronto, mas fugir não resolveria nada. Após um café forte para organizar os neurônios, decidi encarar o problema. Ao pisar em casa, ela veio ao meu encontro com o rosto banhado em lágrimas falsas. Onde você se enfiou? Eu estava morrendo de medo, disse ela tentando me envolver em um abraço. Eu me esquivei com frieza. Preciso de um tempo sozinho para higienizar meu corpo e minha mente. Depois, teremos o acerto de contas definitivo sobre ontem. Passei por ela como se fosse um fantasma. No chuveiro, deixei a água levar um pouco da atenção, mas as palavras dela continuavam ecoando. Será que ainda existia um casamento ou aquilo era um adeus em parcelas? Talvez fosse um teste de lealdade distorcido. Tentei ser racional, mas a dor vencia. Eu sempre a coloquei em um pedestal. Nosso histórico era repleto de viagens e planos para o futuro. Nunca imaginei que ela buscaria validação externa. Eu era um marido presente, mas agora ela parecia ter desconectado o cabo da nossa união. O fato de não termos herdeiros facilitava a separação, mas não diminuía o estrago emocional. Preparei uma nova dose de café, peguei um caderno e sentei na frente dela. Meus olhos estavam fixos, tentando esconder a tempestade que rugia por dentro. Explique novamente, com detalhes, por qual razão você quer se deitar com outros sujeitos enquanto mantém o anel no dedo. Ela respondeu com uma calma que me deu náuseas. Querido, sinto que preciso me reencontrar. Minhas carências não estão sendo supridas e quero testar meus limites. Talvez isso me traga a plenitude que eu não encontro mais aqui. Aquilo foi um soco no estômago. Então você acha que eu sou o problema? Perguntei, sentindo que algo estava muito errado. Você pretende se afastar fisicamente para buscar essa tal plenitude? Ela negou prontamente. Não vou embora, continuarei vivendo aqui, mas quero o passe livre para agir conforme minha vontade. Fiquei mudo, processando o absurdo. E quando essa pouca vergonha começa? Indaguei, buscando uma data para o fim do meu respeito por ela. Ela hesitou, dizendo que qualquer momento seria o ideal. Aquelas palavras foram o prego no caixão. Você realmente espera que eu aceite ser o corno oficial? Minha indignação explodiu. Não posso validar isso. Quando assinamos o papel, juramos exclusividade. Agora você quer amantes oficiais? O que eu ganho com isso? Você está destruindo nossa história, afirmei com a voz trêmula de raiva. Ela rebateu dizendo que estávamos em sintonias diferentes, que a rotina do trabalho a fazia se sentir desvalorizada. Mencionou que a casa estava quase paga, mas que faltava algo emocional. Eu já sabia onde ela queria chegar. Você já tem alguém em vista? Perguntei, sentindo meu coração martelar no peito. Ela desviou o olhar, dizendo que não sabia, que deixaria as coisas acontecerem. Aquela resposta vaga era a confirmação da traição mental. Então você quer ser infiel com autorização prévia? Perguntei, incrédulo. Não chame de traição, não é isso. Ela insistiu. Respirei fundo, tentando não quebrar nada. Explique melhor então. Você vai sair, transar com outros e voltar para dormir na minha cama? É esse o plano? Ela confirmou com a voz baixa.
Sim, eu preciso disso para me sentir completa fora do papel de esposa. Eu te amo e quero manter nossa família, mas isso é uma necessidade individual. Aquilo soou como uma piada de mau gosto. Com que frequência pretende praticar sua liberdade? Perguntei, perdendo a paciência. Talvez nos fins de semana ou quando surgir a oportunidade, respondeu ela. Até onde você vai levar isso? Continuei, já no limite. Eu não sei, vou decidir conforme o fluxo, disse ela, irritada com meu interrogatório. Por que você está tão focado nos pormenores? Ela perguntou, como se eu fosse o louco da história. Porque eu preciso saber o tamanho da desonra que me espera, respondi com amargura. Você já parou para pensar no impacto disso no nosso convívio? Como acha que eu vou me sentir sabendo que outro homem está tocando o que deveria ser meu? Ela deu de ombros, sem uma resposta concreta. Parecia não ter a menor noção do estrago. Então, com uma frieza de gelo, ela disparou. Se você me amasse de verdade, entenderia. Aquilo foi a gota d'água. Se você seguir com esse plano, saia desta casa agora, ordenei sem hesitar. Não vou dividir o teto com alguém que me desrespeita dessa forma. Ela ficou em choque, como se a expulsão não estivesse no roteiro dela. Para onde eu vou? Perguntou perdida. Vá morar com aquela sua amiga solteira, sugeri. Ou alugue um flat, você tem seu salário, arque com suas escolhas. Não conte com um centavo meu. Eu sabia que ela ganhava bem como educadora, mas a situação era insustentável. Você acha mesmo que eu não te satisfaço? Ela perguntou, finalmente notando a gravidade. Olhei para ela com desprezo. Se você quer um contrato aberto, eu também vou buscar o que eu quero, disse com firmeza. Ela tentou me convencer de que voltaria, que sempre seria minha mulher, mas as palavras dela tinham o valor de uma nota falsa. A proposta era ridícula. Vou aguardar sua decisão, mas saia do meu quarto hoje mesmo. Leve suas tralhas para o cômodo de visitas. E saiba que eu também vou conhecer outras mulheres. Não ache que vou ficar aqui mofando enquanto você se diverte. Você realmente acha que nossa união resiste a isso? Perguntei, sentindo uma pontada de dor. Sua ideia me mata por dentro, mas você parece não ligar. Ela se calou, percebendo que eu não cederia. Eu suspeitava que a influência vinha daquela amiga dela, uma professora que já tinha sido demitida por escândalos amorosos no ambiente de trabalho. Uma mulher bonita, porém sem escrúpulos quando o assunto era fidelidade. Eu tinha certeza de que ela estava soprando essas ideias de liberdade no ouvido da minha esposa. Para mim, a conta era simples. Se ela queria outros homens, não queria mais a mim. Levantei-me com o peso do mundo nas costas. Estamos casados sob o regime de exclusividade. Você quer rasgar o contrato? Vá em frente, mas não espere que eu segure a vela. Você está agindo como uma qualquer, disparei sem filtro. Ela ficou muda. Se você quer liberdade, eu também quero a minha. Saí de casa antes que eu perdesse o controle. Quando peguei as chaves, ela perguntou para onde eu ia. Vou encontrar a Andrea, respondi com um sorriso cínico. Ela sempre foi louca por mim, e agora talvez eu dê uma chance. Enquanto isso, comece a empacotar suas coisas. Não quero saber de amantes enquanto você estiver sob o meu teto. Bati a porta com força. Na segunda-feira, antes mesmo dela despertar, eu já estava no escritório de um advogado renomado. Eu ia lutar por cada centavo. Se ela queria guerra, ela teria. O processo seria doloroso, mas necessário. Eu não ia negociar minha dignidade. A semana passou como um arrastão. Ela começou a passar mais tempo fora, provavelmente já testando sua nova vida. No sábado seguinte, vi ela colocando as malas no carro. Ela ainda teve a audácia de perguntar se não podíamos conversar. Eu te amo. Quero salvar nosso casamento, disse ela. Minha resposta foi curta. Se você quisesse salvar algo, não teria proposto me trair. Não aceito sobras. E nem venha falar em terapia porque mau caráter se resolve com vergonha, não com psicólogo. Ela partiu. Troquei todas as fechaduras no mesmo dia. Mudei os códigos de acesso e as senhas. Passei o domingo em um silêncio sepulcral, tentando entender onde eu errei. Voltei para a academia, comecei a correr até meus pulmões arderem. A tristeza era uma sombra constante. Pesquisei sobre infidelidade e descobri estatísticas assustadoras. Muita gente trai e finge que ama. Muitas mulheres buscam a adrenalina que a rotina consome. Refleti se eu a negligenciei, mas nada justificava a deslealdade. Os dias viraram semanas. Ela mandava mensagens frias sobre burocracias. Nenhuma palavra de arrependimento. Ela estava vivendo a vida que escolheu. Às vezes eu passava pela rua dela, mas me segurava para não descer do carro. Um mês depois, ela apareceu em casa. Tentou abrir a porta e se surpreendeu com a fechadura trocada. O que é isso? Perguntou quando eu abri.
Troquei tudo, respondi. O que você quer aqui? Vim buscar o resto das minhas coisas, disse ela sem emoção. Suas caixas estão na garagem, apontei. Ela entrou, pegou o que era dela e agiu como se fôssemos estranhos. Quanto tempo vai durar essa sua fase? Perguntei por curiosidade mórbida. Mais uns meses, depois eu volto para termos nossa família, respondeu com um cinismo atroz. Você realmente acha que eu vou te aceitar de volta depois de você ter passado por vários outros? Ela corou. Já encontrou alguém? Insisti. Sim, alguns rapazes do clube, mas nada sério, admitiu. Aquilo foi o golpe final. Quantos? Ela não respondeu. Voltei para a cozinha e ignorei sua presença. Minutos depois, ela saiu com uma sacola. Ela olhou para a casa, que estava impecável graças a uma equipe de limpeza que contratei. Tudo em ordem? Perguntei. Ela parecia incomodada com a minha autonomia. Você tem saído? Perguntou ela. Sim, entrei para um grupo de ciclismo. Conheci muita gente interessante, inclusive a Andrea. Perdi 15 quilos e estou me sentindo ótimo. Provoquei. Ela percebeu que o jogo tinha virado. Eu já sabia que ela estava se envolvendo com homens casados do clube, sujeitos que só queriam diversão. 2 meses depois, aceitei que o fim era definitivo. Ela estava viajando para o Caribe com um amante enquanto eu assinava os papéis. A mãe dela me procurou, preocupada. Contei a verdade. A velha ficou em choque. Quando a filha admitiu a traição para a mãe, usou a desculpa de que não se sentia desejada. Queria aproveitar antes de engravidar. A mãe a avisou que ela perderia o marido, mas ela, arrogante, disse que eu entenderia. 3 meses se passaram. Comecei a sair com a Andrea. Fomos remar, jantar, conversar. Ela era enfermeira, atlética, com olhos verdes que me hipnotizavam. Pela primeira vez, senti esperança. Andrea sabia da minha situação e me apoiou. Contratei um detetive para documentar os passos da minha ex. Descobri que ela frequentava orgias na casa de uma amiga. Com as provas em mãos, acelerei o divórcio. 2 meses depois, ela voltou, desesperada. Por que o divórcio? Eu disse que voltaria. Vamos ter o bebê agora, implorou ela. Tarde demais, respondi. Você teve sua liberdade, agora arque com ela. Você nem ligou no meu aniversário, estava ocupada demais no Caribe. Ela tentou chorar. Eu te amo, quero voltar. Não, ex-esposa, existe uma medida protetiva. Você não pode chegar perto de mim, o tribunal vai decidir o resto. Ela saiu derrotada. Soube depois que ela perdeu o emprego na escola por causa do comportamento escandaloso. Contraiu uma DST e acabou grávida de um desconhecido. O pai da criança sumiu. Hoje, 1 ano depois, minha vida é outra. Tenho uma casa nova, fui promovido e a Andréia está morando comigo. Vamos nos casar no verão e nosso primeiro filho chega no Natal. A justiça tarda, mas não falha. Natal.